Boa tarde, gente. Vamos lá, mais uma aula. Hoje falaremos sobre o legado do Império Romano. Tá? O que o Império Romano, estamos falando aí de Império Romano há algumas aulas. Hoje falaremos sobre o legado que esses romanos deixaram para nós, hoje. O Império Romano, o domínio lá, o Império Romano, a República Romana, ela existiu por praticamente aí quase 1000 anos, tá? Um pouco de 500 antes de Cristo até quase 500 depois de Cristo. Então, quase 1000 anos. Mas isso já faz mais de 1500 anos. Mas a gente não pode perder de vista a importância que esse Império Romano teve para a nossa vida atual. Muito do que temos, do que fazemos, do que seguimos hoje, ainda é baseado no que os romanos criaram naquele período. Tá? Então, a importância desses impérios da antiguidade, e principalmente dos impérios que contribuíram mais com a nossa cultura ocidental, são os impérios do grego, mas principalmente o Império Romano, tá certo? Então vamos lá enumerar algumas coisas. O texto que eu coloquei aí vai ser mais claro sobre isso, mas vamos enumerar algumas coisas. A primeira e mais óbvia é a nossa língua, nosso idioma, tá? Nós falamos português. O português é uma língua latina. Eu não sei se vocês já repararam, se vocês já perceberam, mas devem ter percebido, que as pessoas que falam português, que falam espanhol, que falam italiano e até o francês, com um pouco de atenção, com um pouco de cuidado, você consegue entender o que um espanhol está falando, o que um italiano está falando. Talvez não todas as palavras, mas você consegue entender a frase, entender o que ele está dizendo. O francês, até mesmo o francês, que é o mais diferente de todos esses. Por quê? Porque essas línguas todas, elas têm um mesmo radical, ou seja, todas essas línguas surgem de uma única língua. Durante o período do Império Romano, a língua oficial do Império Romano, principalmente entre o povo, entre a plebe, é o latim. As elites romanas utilizavam muito o grego, que era mais chique, tá? Mas obviamente falavam latim, mas entre eles usavam o grego. Mas a língua oficial do Império Romano era o latim, uma língua que já é extinta, não se fala, ninguém mais fala latim. Mas essa língua latim dela, de acordo com a região onde ela era falada, ela foi criando termos, sotaques, que deram origem às 4 línguas latinas atuais: o francês, o italiano, o espanhol e o nosso português. Então a nossa língua é uma herança latina, é uma herança romana. Se é latina, porque vem dos romanos, que é o povo que falava o latim. Esse é um dos pontos. Nós temos o direito, tá? Muito direito não é direito esquerdo, ou direito de fazer alguma coisa. Direito no sentido de leis, de legislação, os códigos penais, civis. Tudo isso vai surgir em Roma, tá? Roma vai, não que sejam os primeiros, mas Roma vai levar o direito para um novo nível que se utiliza até hoje. Então, muito do que se usa hoje em direito, nos códigos penais, nos códigos civis, é baseado, inspirado ou utilizado à risca da mesma maneira que se utilizava no Império Romano. Continuando, você tem então o idioma, você tem o direito, você tem as questões de estrutura. Antes do Império Romano, a água, o acesso à água, ele era feito normalmente pela utilização de poços ou transporte de água mesmo. As pessoas iam até o rio, ou a fonte de água, e transportavam a água para a cidade. Muitas cidades, elas tinham que ser construídas em cima de um rio, metade da cidade de um lado do rio, metade do outro, e se faz uma muralha em volta. Só que aí você tem o problema de que dentro do rio você não consegue fazer a muralha, né? Então você vai ter todas essas questões no uso da água, que sem água ninguém vive. Os romanos, eles vão criar aquedutos, que são a inspiração para o que hoje nós temos como a rede de água, de canos, tá? Eles vão criar, são muros gigantescos, com uma parte arredondada,
que vão até onde a água está e que pela gravidade vão trazer a água até dentro da cidade de Roma e em várias outras cidades que os romanos dominaram, muitas que nem eram ali na região de Roma, na Itália. As cidades que hoje são na França, em outros lugares, receberam essas inovações tecnológicas da época, que são os aquedutos. Então a água vinha até a cidade, você não precisava ir buscar a água. Então em Roma você tinha bicas, você tinha fontes em todos os lugares, você tinha banhos públicos, grandes salões gigantescos, com piscinas gigantes, muitas vezes de água aquecida, com fogo por baixo, para as pessoas tomarem banho. Então o banho público era feito dessa forma, e essa água, ela era uma água que circulava, não era uma água parada, tá? Você suja o banheiro durante toda a história. Tem coisas que a gente está falando de história e a gente não lembra, né? As pessoas fazem xixi, fazem cocô. A pré-história faz em qualquer lugar. Nas cidades você vai ter a utilização de baldes, de tonéis, onde as pessoas fazem a necessidade ali. Isso é jogado depois das muralhas. Pinicos, fazia no chão, depois os escravos recolhiam e jogavam fora. Você não tem uma rede sanitária. Os romanos foram o primeiro povo a dar uma atenção e criar soluções nesse meio. Porque as necessidades, a urina, as fezes, não é só coisa do mau cheiro, da sujeira, mas aquilo traz doenças. Então você precisa tirar aquilo do convívio. Você colocar um balde gigante lá e todo mundo fazer suas necessidades. Depois você tem que carregar aquilo para fora da cidade. Tem a questão do mau cheiro, traz moscas muitas vezes que trazem doenças. Então você precisa criar uma coisa sanitária, higiene. Os romanos são um povo que vai dar uma importância para isso. Bom, como eles trazem água e essa água circula, não é uma água parada, eles vão criar banheiros, eles vão criar a privada. Não a privada como a gente conhece hoje, aquela que você senta na sua casa, o troninho, mas pedras com um buraco no meio, onde as pessoas fazem as necessidades, e por baixo passam valas de água que levam aquilo embora. Então a água vem até Roma e vai embora para outro lugar. Então toda aquela sujeira vai embora. As estradas. Os romanos, eles tinham um exército gigantesco que tinha que a todo momento ir atrás de onde estavam tendo revoltas de escravos, ou atacar novas terras para invadir, ou proteger as fronteiras de invasões. Então esses exércitos romanos, eles tinham que circular com certa velocidade, e não tinha carro naquele momento, não tinha cavalo para todos. Então os soldados marchavam, os oficiais, os importantes iam a cavalo, carruagens, mas o soldado vai a pé. E para facilitar isso, para facilitar que os produtos cheguem de uma região para outra, que sejam trazidos vinho, azeite, tecidos, os romanos vão criar uma rede de estradas gigante na Europa toda, ligando as principais cidades para facilitar a movimentação. Muitas dessas cidades existem até hoje. E aí é uma parte de diversas outras contribuições, legados que os romanos deixaram para a gente. Nas construções são vários, na parte social vários, a república, a própria forma de governo republicano, onde você elege representantes que democraticamente vão tomar decisões para a população. Então todas são contribuições tomadas, criadas pelos romanos lá há mais de 1500 anos, que influenciam, que dirigem a nossa forma de viver ainda hoje. Então, quando você fala, você está usando um idioma que vem do Império Romano. Quando você segue leis e regras, você está utilizando um direito que ou vem ou é inspirado no direito romano. A tubulação de água da sua casa, o saneamento básico, também tem origens romanas. Então toda vez que você sentar lá no vaso da sua casa, lembra que aquilo ali surgiu no Império Romano, que os romanos criaram aquilo há mais de 1500 anos. Senão você ainda estava como os povos anteriores, fazendo suas necessidades numa lata para depois jogar na rua, ou fazendo no quintal. Então os romanos trouxeram invenções, inovações, contribuições para a civilização como um todo.
Não estou aqui dizendo que os romanos eram a 15ª maravilha da humanidade, a melhor coisa do mundo, porque não eram. Toda essa liberdade que os romanos tinham de criar e tudo mais, ela só existia porque os romanos não trabalhavam. Eles tinham milhões de escravos, de pessoas como eu, como você, que eram presas e escravizadas para trabalhar para eles. Então os romanos trouxeram um legado gigantesco de benefícios, de vantagens, de benesses, mas trouxeram também um histórico de outras coisas que trouxeram problemas, né? A escravidão dos africanos no Brasil, ela é inspirada na escravidão romana. O primeiro povo a tratar o escravo como produto, como ferramenta, foram os romanos, que é basicamente o que se fez no Brasil 1000 anos depois com os africanos. A forma como os romanos lidavam e tratavam outros povos como inferiores, esse preconceito étnico, que também os gregos tinham, outros povos tinham, mas que com os romanos ganhou um tamanho maior, também se espalhou. Então você tem vantagens e benefícios dessa civilização romana que se espalharam por toda a história, por todas as civilizações e principalmente, inclusive nos dias de hoje. Os números romanos, as letras que utilizamos, tudo isso vem dos romanos. Vamos lá, gente, só para completar essa aula de hoje é 25, né? Eu ia fazer um vídeo só sobre isso, mas como o texto está todo junto, eu decidi fazer tudo com um legado aí romano. Então falamos aí da parte de engenharia, os aquedutos, as construções, as estradas, do latim, do direito romano. E aí tem um outro ponto que é um ponto que nos afeta diretamente, tá? Bem diretamente, não que os outros também não afetem, tá? A religião. Vou tentar ser bem resumido, bem direto para vocês entenderem. Antes do Império Romano, você pode pôr aí que 95, 96% da população mundial, de todas as pessoas do mundo, todas, sejam os africanos, os indígenas lá, os asiáticos, Oriente Médio, os europeus, todos são politeístas, tá? São pessoas que têm religiões que acreditam na existência de vários deuses. Você tem grupos pequenininhos que seguem o zoroastrismo, que é uma religião monoteísta, e os hebreus, os atuais judeus, que também são monoteístas, certo? Durante o Império Romano, você vai ter o surgimento do cristianismo, da igreja cristã, tá? Eu não sou... Quem sou eu para dar aula de religião para vocês? Não tenho essa formação. Aliás, até tenho, mas não é esse o caso. Você tem no ano 1, né? O ano 1 é por causa disso, o nascimento de Jesus, judeu. Jesus nasce numa família judaica. Ele é educado dentro da religião dos judeus. E aí vocês sabem toda a obra, os ensinamentos, e o que vai ser crucificado pelos romanos. Quando Jesus nasce, aquela região onde ele nasce, o Oriente Médio, vou pôr aqui o mapa, é dominado pelo Império Romano. Quando ele é preso lá do Judas, que beija ele, denuncia, ele é preso por soldados romanos. O julgamento de Jesus é feito por um governador romano, Pôncio Pilatos, é romano. Quem julga, na realidade, são os judeus, mas quem coordena o julgamento são os romanos. Quem prende, quem tortura, quem crucifixa, faz a crucificação, quem fura ele com a lança, né, que na realidade ele morre não da crucificação, mas ele tem um soldado romano enfia uma lança para abreviar o sofrimento dele, é um soldado romano, então são os romanos que fazem tudo isso. Na época os romanos perseguem Jesus, depois as pessoas, com a morte de Jesus, a ressurreição e tudo aquilo,
vão surgir as pessoas que vão seguir os ensinamentos de Jesus, os cristãos. Esses cristãos vão ser perseguidos pelos romanos. Afinal, era uma religião que pregava a liberdade, a igualdade, e é totalmente contra o que os romanos faziam, querem invadir a terra dos outros e escravizar. Então os cristãos vão ser perseguidos pelos romanos, executados. Você vai ter aí vários episódios de romanos sendo jogados aos leões, nos circos romanos. Toda essa história, quem é religioso já ouviu. Séculos depois, o próprio Império Romano, pelo imperador Constantino, o cristianismo era ilegal, o cristianismo era crime, era perseguido. Esse imperador Constantino vai legalizar o cristianismo, ele vai transformar aquelas pessoas que seguem os ensinamentos de Jesus em uma religião. Então a religião cristã, ela vai surgir nas mãos de um imperador romano. Os mesmos romanos que perseguiram, mataram, depois vão ser eles que vão criar a religião, a igreja cristã. Os ensinamentos cristãos já existiam desde Jesus Cristo. Agora, a formação da igreja cristã, da Bíblia, tudo isso vai ser pelas mãos do Império Romano, tá certo? Essa igreja não é a igreja católica, também não é a igreja evangélica. No início ela é apenas a igreja cristã. Depois é que ela vai, com os séculos, a gente vai ver isso com o passar do tempo. Essa igreja vai se dividindo e dando origem às outras igrejas, tá? A igreja católica, a igreja ortodoxa e a igreja protestante, que é a igreja evangélica, certo? Mas isso é depois. No início é uma coisa só, é uma igreja, tá? É uma religião, que é a religião cristã, que segue a Bíblia, que segue os ensinamentos de Jesus Cristo, certo? Então, o cristianismo, ele surge, não os ensinamentos, tá, gente? Os ensinamentos são anteriores, mas o cristianismo como religião, com regras, com igreja, com tudo isso, com templos, isso vai surgir pela mão do Império Romano, tá certo? Então é outro legado, é outra contribuição que afeta diretamente nós, principalmente nós, do mundo ocidental, onde a grande maioria das pessoas é cristã, tá certo? E mesmo aqueles que não são, vivem numa sociedade cristã e acabam tendo que nadar dentro da maré cristã, né? Você vive dentro de regras cristãs, o calendário é cristão, tá certo? Embora você tenha um calendário, o ano 1 é designado pelo nascimento de Jesus. Então, mesmo eu não sendo cristão, eu vivo numa sociedade cristã dentro dos paradigmas cristãos, tá certo? E tudo isso também, junto com o idioma, com o direito, com as obras de engenharia, sanitárias, também é um legado que os romanos deixaram pra gente. Beleza? Até a próxima aula. Na próxima aula falaremos sobre o fim do Império Romano, o fim do último grande império da antiguidade. Tá certo? Até mais.